Ai. Alô, salve, salve. Quem assiste a gente, quem não está assistindo, quem vai assistir. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Nossa, Espero que você é hoje... chique. Bom dia, boa tarde, boa noite. Pois é, porque a gente nunca se sabe, né? A gente hoje pode E bater esse negocinho aqui em cima, deixa eu ver se eu consigo apontar. Seu microfone? É. Na verdade, ele é de baixo, né? Ah, Como não tem para botar de baixo, aí eu fiz uma aham. gambiarrazinha aqui, porque eu uso para rezar o texto, né? Ah, que O legal, texto que legal. fica melhor. E aí, então, estamos aqui hoje, talvez, eu diria, com uma pessoa que sacou um telefone celular em uma certa viagem e se virava nos 30 para entregar esse trabalho. Eu fui olhando aquilo e disse: olha, isso aí é um bom caminho para a gente usar para evangelizar. Estamos aqui hoje com ela, minha querida Fátima Lima. Boa noite e seja bem-vinda. Boa noite, Gabriel. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Com certeza será um momento assim de partilha e também de muita alegria, né? Porque contar nossas experiências sempre traz alegria ao coração de tudo aquilo que a gente viveu, né? Como, por exemplo, você acabou de dizer, né? Eu com o celular na mão, tentando fazer milagre onde eu estava. É verdade. Sem internet. Sem internet, né? E sem entender absolutamente nada, né? Porque Exato. tinham mais consoantes do que Nós vogais. fomos para a Polônia, não foi em Foi 2016, de né? 2016. Sim, Tirando eu aquela até água, hoje tento lembrar como se fala bom dia e boa noite, porque foram as palavras que eu acho que é din aprendi, dobre. né? Din Mas, dobre. Din Din como é dobre. que é? Din dobre. Eu não Din sei como é que doble. se... É, mais ou menos isso. Eu não sei como é que Mas é o escreve. boa noite ou o bom dia? Eu não faço a mínima ideia também. Pois é, eu não consigo lembrar, não consigo lembrar. Tudo que eu aprendi lá ficou por lá mesmo. Fátima, seja Augusto, meu amigo Augusto, salve Maria Augusto, que acompanha o texto comigo. Fátima, me conta. A gente se conheceu em virtude de você estar cobrindo a jornada, né? Primeiro a viagem a Braga e depois a jornada, né, em Cracóvia. Mas antes disso, eu queria te perguntar, como começou o jornalismo na tua vida? Eu sei que tem uns negócios de um curso de contabilidade, não é possível que Você alguém... lembra disso? Eu lembro disso, que, aliás, eu vi Gente, você que falando. memória. Eu sou a única que não tem memória na face da Terra. Pois é. Eu lembro que tem uns negócios de curso de contabilidade, você passou pela Canção Nova e acabou no jornalismo. Como foi? Conta isso pra gente aí. Pois é, aquelas coisas que Deus prepara pra gente. Que isso? Pessoal, eu estou no Acre, está cheio de mosquito aqui, daqui a pouco eu dou um tapa e vai aparecer uma... Não fiquem assustados, não. Aquelas coisas que Deus prepara pra gente e a gente só vai acompanhando, né, o que Deus vai pedindo pra gente e aí a gente vê o que Deus vai fazendo na nossa vida. Quando eu entrei na Canção Nova, eu tinha 18 anos. Antigamente se chamava segundo grau, até hoje eu não sei como se chama, né, para quem está aí no segundo grau, mas antigamente era segundo grau e eu fiz contabilidade, né, mas aí depois que eu fiz Ensino técnico, né? técnico, técnico, e aí depois disso eu fui para Canção Nova, fiz um caminho vocacional de 3 anos, onde eu fazia um discernimento, as pessoas me acompanhavam e tal, enfim, entrei para a Canção Nova. Na Canção Nova, depois que eu saí do noviciado, cada missionário ele vai para uma frente de atuação, né? Na época, como eu tinha o técnico em contabilidade, eu fui para o setor de contabilidade da Canção Nova, da Fundação João Paulo II. E lá, um dia, a fundadora passou por lá, a cofundadora passou por lá e falou assim, nossa, você tem uma carinha tão bonitinha, eu acho que você tem tudo a ver com televisão. E eu, muito menina, 18 anos, né, nunca imaginei trabalhar em veículo de comunicação, fiquei apavorada com a ideia de talvez ir para lá, e fiquei muito no meu cantinho ali trabalhando, pedindo para que eu não saísse dali e tal. E até passou mesmo um tempo, e depois disso
ela bateu de novo lá na porta do meu trabalho e falou com a minha chefe: olha, eu vim aqui porque hoje eu vou levar a Fátima para trabalhar na TV Canção Nova. Agora o lugar dela trabalhar é lá. E aí eu fui, né? Porque, enfim, estava na missão, também cabia a mim ser obediente, né? E fui sem saber absolutamente nada, absolutamente nada. Então, eu comecei aprendendo um pouco de tudo, em primeiro lugar. Aprendi decupagem, aprendi fazer produção, passei pela direção de imagem, de fotografia, passei pela, enfim, passei quase por vários setores. Só que no iniciozinho que eu comecei, eu fui para apresentar um programa que se chamava, deixa eu ver se eu consigo lembrar o nome, Nossa Missão é Evangelizar. Era um programa que passava as palestras do Padre Jonas, palestras antigas do padre, e que passava na programação. Padre Jonas, o fundador, né? Exato, o fundador da Canção Nova. Aliás, Só que eu tinha que fazer sempre uma introdução daquela pregação, né? Ou seja, eu tinha que ouvir aquela pregação, fazer uma introdução, como se fosse um preparo para que as pessoas pudessem ouvir aquela pregação, e no final, como se fosse um resumo daquele momento, né? O ponto ápice daquele momento, né? Ou daquela palestra. Então, eu fazia a decupagem desse material e a gente ia gravar, geralmente na natureza e tal, porque eram entradas bem curtinhas. Eu tinha 1 minutinho na entrada e 1 minutinho na saída. Só que eu nunca tinha feito aquilo na minha vida, né? Então eu lembro que quando eu ia gravar, eu chorava muito antes de entrar no ar. Mas muito, antes de gravar, né? Não era ao vivo, era gravado. Eu chorava muito, porque eu não tinha nenhuma experiência, eu não sabia como se portar num vídeo, eu não sabia para onde olhar, eu não sabia como dizer, né? Então, assim, eu comecei na comunicação desse jeito, aprendendo na marra, né? Chorando, muitas vezes sentando assim no chão, chorando muito, dizendo que eu não queria fazer aquilo e tal, e todo mundo apostava em mim, eu era a única que não apostava. Até que, assim, eu tive que ir dando os passos, independente se eu acreditava em mim ou não, porque era ali o meu lugar de trabalho, né? Passou a ser ali o meu lugar de trabalho. Então, aí eu fui me desenvolvendo, fui aprimorando, fui conhecendo, fui estudando, e estou aí até hoje. Fazem 20 tem alguns quebrados. 20 anos quebraram. Mas não tinha, é bom dizer isso, eu não tinha nenhuma formação na área, né? Como eu falei, eu tinha acabado de terminar técnico em contabilidade, então, de fato, eu aprendi muito errando, eu aprendi fazendo de novo, errando, fazendo de novo, errando. Até que mais para frente, depois de um tempo, acho que depois de uns 5 anos, eu fui fazer um curso no Senac, que dava direito à apresentação, locução, produção, né? Eu já conseguia contemplar um pouco mais desse universo, e depois que eu saí da Canção Nova de Vida, né? Que hoje eu sou da Aliança, que eu fui fazer faculdade de jornalismo. Então, assim, tudo que eu aprendi de fato na comunicação foi porque eu meti as caras e fiz. Foi na marra mesmo, então. Foi na marra. Deixa eu te perguntar 2 coisas. A primeira, você então tem formação em jornalismo agora? Sim, hoje sim, sim. Pois sim. A segunda, você falou que faz parte da Canção Nova. Explica pra gente como é. Você fez votos, você fez... e tal, porque eu até ontem estava falando com as meninas né? Cada uma estava assim, legal que cada um seguiu, uma seguiu, a outra parou e a outra está indecisa, né? Não sabe se continua nos leigos ou volta para... E eu queria te perguntar, você fez votos, como foi esse teu caminho? Primeiro a gente precisa compreender o que é a comunidade Canção Nova. Ela é uma comunidade, né, que reúne homens e mulheres em vários estados de vida com o mesmo propósito, né? Que nesse caso o propósito é a evangelização.
né? Então, a Canção Nova não é uma congregação, né? Não é um convento, né? Ela trabalha uma espiritualidade, ela tem uma espiritualidade própria, mas ela, dentro desse conjunto, ela reúne homens e mulheres de diversos estados de vida que se reúnem por um único objetivo, que é evangelizar. Seja através dos meios de comunicação, seja através dos encontros de massa, enfim. Né? Então, só porque às vezes a gente associa muito essa vida comunitária que a gente vive na Canção Nova a uma vida dentro do convento. Por que eu digo isso? Porque no convento, geralmente você usa hábito, né? Claro que tem algumas congregações que não, mas a sua maioria usa hábito, na sua maioria são celibatários, né? Homens ou mulheres são celibatários, e na Canção Nova não. Existem os celibatários, mas também existem os casados, né? Existem os solteiros também, aqueles que ainda não definiram o seu estado de vida. Então, eu comecei, como eu te falei, entrei na Canção Nova, eu comecei a fazer o caminho na Canção Nova, eu tinha 15 anos. Nossa! 15 anos novinho. de idade, porque eu sempre quis dar uma resposta para Deus diante de tantas coisas que Ele colocava no meu coração, né? Eu já participava da minha comunidade, da minha paróquia, já era extremamente ativa e tal, mas eu queria mais, eu queria mais, eu queria mais. E aí eu comecei a fazer caminho, fiz 3 anos de caminho, né? Não são 3 anos o caminho, vai muito de pessoa para pessoa. No meu caso, foram 3 anos, porque eu era muito nova. Na Canção Nova, você só pode entrar a partir dos 18 anos. Você precisa ser de maior para entrar na Canção Nova. E como eu comecei o caminho muito novinha, eu precisei fazendo, né, o caminho até chegar à idade para que eu pudesse entrar na comunidade. Né? Então, foi um discernimento de 3 anos, onde foi averiguado a questão do convívio comunitário com homens e mulheres, né? A questão da minha espiritualidade, se eu tinha uma espiritualidade que comungava com a espiritualidade da Canção Nova, que falava, ressoava, né, no mesmo tom. O nosso modo de viver juntos por conta de um objetivo. Então, tudo isso eu fui discernindo nesse tempo, até que, então, tanto eu quanto a comunidade, a gente percebeu que era tempo de dar esse passo, de entrar na comunidade para fazer essa experiência. Então, eu fiquei na Canção Nova, na comunidade de vida. O que é a comunidade de vida? A gente deixa trabalho, a gente deixa família, estudo, projetos pessoais para viver em comum com outras pessoas, né? Ali a gente vai ter uma vida diferente, uma vida de oração e uma vida de trabalho com um único propósito, né? Que no caso é a evangelização. Então eu fiquei na comunidade de vida durante 8 anos. Quando eu completei 8 anos, eu fiz um discernimento de fazer uma experiência, de vir morar fora da Canção Nova, porque também eu queria estudar, eu queria viver algumas coisas que, por ter feito a opção muito cedo, né, vocacional muito cedo, eu não tinha vivido, e eu queria poder fazer essa experiência. Então, eu queria poder fazer essa experiência. Então, depois de 8 anos, eu pedi para vir para a comunidade de aliança, ou seja, o carisma é o mesmo, a vida de oração ela é a mesma, porém eu posso ter minha vida, né? Posso ter o meu trabalho, posso estudar aquilo que eu achar que devo estudar, enfim, posso namorar, posso casar, posso... só que pertenço a essa comunidade de forma tal que eu preciso viver a espiritualidade que ela vive, e preciso também, semanalmente, eu participo de uma formação, onde a gente tem a oportunidade de estudar os documentos da Canção Nova, onde a gente tem a oportunidade de estudar um pouco sobre comportamento, psicologia, enfim, estudos da própria igreja. Então, eu faço parte agora dentro da comunidade de aliança.
Olha, fizeram uma pergunta aqui, a Bianca, minha amiga, é parecido com a Shalom? Sim, sim, são comunidades irmãs, exato. Uhum. A comunidade Shalom, ela, se eu não me engano, o específico dela é trabalhar com arte, né? Já a Canção Nova, o específico dela é trabalhar com a televisão, com os meios de comunicação. Nós começamos com rádio, na época, em 90, quando a comunidade começou em 97, ela começou com rádio, né? Era uma frequência AM, não, era uma frequência, não, uma frequência de ondas curtas no interior de São Paulo, né? E aí o padre foi sentindo a inspiração que isso deveria crescer, deveria sair daquela região. Então ele foi dando os passos. Hoje a gente trabalha com rádio, televisão, internet, editora, rede social, enfim, tudo mais que aparecer por aí. E me fala, então, você faz parte... Eu gostei do negocinho que apareceu ali com a pergunta, eu gostei disso. Esse aqui. Ó, tá aqui, ó. Falei até para ela, volte sempre. Isso mesmo, descobri essa volto. plataforma porque quando eu comecei, só para explicar a você, como eu faço parte do Focolar, e a gente tem as reuniões segunda-feira, que pediram, aí eu estava para sair do movimento jovem, já saí, não tenho mais idade e tal, mas fiquei ajudando a galera. Boa noite, meu locutor, Matheus, esteve aqui com a gente, falando do Focolar, meu amigo Matheus. Um abraço, Matheus. Matheus. Enfim, e aí veio a ideia, vamos gravar a reunião, né, o treino de segunda, que teve a pandemia, porque tem gente que não pode assistir, aí a gente gravou e fez, aí depois a gente parou, porque tinha muita gente que não se sentia à vontade, né, era uma reunião de comunhão, tal, e a galera, tá, eu disse, eu vou começar a tocar isso para frente, aí o que eu tinha? Software de transmissão e o Meet. Só fica muito ruim eu fazer isso, porque eu tenho que ficar trocando de tela e fica aparecendo as telas. E aí um dia meu tio, que é treinador de futebol, foi entrevistado nisso, pediu para eu entrar e ver, e aí o cara que entrevistou ele falou para mim, eu falei, cara, eu vou fazer nesse, aí foi nesse. Só que o meu plano é o free, então eu tenho 20 horas, por isso que eu subi 12 episódios, eu dividi por temporada. E aí dá para fazer isso, né? Eu tinha descoberto já, porque eu também tenho outra paixão, que são os aviões, e a gente estava, enfim, já o rapaz, né? Um rapaz que eu conheci num canal grande de ensino aeronáutico, numa escola aeronáutica, ele tinha me falado desse software. Deixa eu ver então se eu entendi. Você faz parte da comunidade Aliança. Você pode casar, as pessoas que fazem parte podem casar ou escolher levar uma vida... Sim, deixa eu só, então, fazer uma correção. Aquelas pessoas que são chamadas ao casamento dentro da comunidade de vida, elas podem casar também. Porém, elas terão, entre aspas, que fazer opção sempre por pessoas que moram dentro da Canção Nova. Né? Não pode ser. Porque se elas optarem por alguém que não seja dentro da Canção Nova, vai chegar um momento que elas vão precisar discernir. Ou elas permanecem na Canção Nova e terminam o namoro, ou elas saem da Canção Nova para poder casar. Mas né? isso Porque dentro da comunidade de vida, isso precisa ser em comum acordo. Tanto os dois, no caso, né, precisa estarem dispostos a viver essa experiência de largarem tudo por conta do evangelho. Diferente para quem é da comunidade Aliança. Por exemplo, eu posso namorar e o meu namorado não ter nenhuma ligação com a comunidade. É tranquilo isso, desde que ele respeite, desde que eu tenha liberdade de ir e vir e continuar fazendo o meu trabalho, não há problema nenhum. Entendeu? Entendi. Bom, isso ficou claro. Agora, Fátima, você certamente... Você é do Rio. Sou do Rio. Não tenho sotaque, né? Mas eu sou do Rio. Não, tem. Você é a primeira pessoa que fala que eu tenho sotaque. Não, fala biscoito. Desde que eu saí daqui... Você come biscoito ou come bolacha? Biscoito. Mas você come biscoito, então pronto. Já basta. Deixa eu te perguntar. Você, então, resolveu sair daí. Mas para sair daí, aquela senhora que parece muito com você, seu pai não é mais vivo, né?
Sim, são. É, Ainda é? sim, sim. Os pais... Então, aquela senhora parece muito com você. O Você seu pai acha ela também. parecida comigo? É, nossa, minha filha, sua mãe levou uma máquina de xerox para a maternidade no dia. Eu falei isso para uma amiga antes. E seu pai, aliás, sua irmã também. Mas, enfim, seu pai, você teve que conversar com eles. Olha, Sim. estou indo. Ah, não tá. foi Não, flores, não. não foram flores. Não, Aliás, até você... porque... Pode Como falar. foi isso? Porque, assim, as pessoas estão vendo, assim, alguns jovens podem ver e dizer, nossa, eu tenho vontade, mas meu pai não deixa. Eu tenho vontade de ser jornalista. Quando você falou que ia fazer jornalismo também, duas perguntas. Como foi a conversa? Minha filha, isso dá dinheiro? Você ouviu isso? Nossa, porque eu fiz TI a primeira vez, antes de fazer direito, e meu avô até hoje pergunta, mas o fulano é advogado, o fulano é engenheiro, é médico, é não sei o que e tal. E sempre perguntam, né? Isso dá dinheiro? Tem um paulista aqui já iniciando a briga do biscoito aqui, bolacha. Augusto. Você mexeu aí num negócio perigoso. Então, como foi assim, a sua conversa quando você foi para a Canção Nova e essa de tipo, eu fiz jornalismo e eu quero fazer isso para a minha vida? Como foi isso aí? Então, eu fiz 3 anos de caminho. Então, assim, meus pais sabiam que eu ia muito à Canção Nova aqui no Rio, como em Cachoeira Paulista, que eu sempre vivia muito perto da comunidade aqui, né? Mas como também esse discernimento vocacional, a gente só tem, vamos dizer assim, o resultado final depois de 1 ano, 2 anos de caminho, eu também precisava trilhar outras possibilidades, né? Vai que eu realmente não tinha vocação e tal. E como eu falei para você, tinha acabado de fazer o técnico em contabilidade, então eu tinha algumas... Estava pensando em algumas coisas, por exemplo, eu queria fazer matemática, que não tem nada a ver comigo, mas como eu tinha acabado de fazer contabilidade, eu achava muito legal. Ou eu ia fazer advocacia, né? Então, assim, meus pais estavam super animados com isso. Vem para este lado bom da força. Graças a Deus não fui, né? Porque minha memória é péssima, é horrível. Opa, essa é das minhas, contabilidade. É o Brunassi que tem a chave do cofre do movimento dos focolares, né, Brunassi? Que legal! Ele fica, um abraço para você também. Então, aí isso já estava meio engatilhado, né? De começar a estudar. Então, sim, foi um tempo difícil. Foi difícil para eles entenderem que eu não ia mais estudar, né? Que eu não ia mais fazer faculdade, que eu ia para uma comunidade de vida, viver uma realidade que até então também eles não conheciam muito. Mas eles não me proibiram, né? Foi muito sofrido, foi difícil. Eu fui para a comunidade. Eu lembro que toda semana minha mãe ligava para mim pedindo para eu voltar para casa. Mas toda semana. Até que teve um período que a minha formadora falou assim: você não vai falar mais com a sua mãe. Porque toda vez que você fala com ela, você chora muito. É muito difícil para você. E eu fiquei um tempo sem falar aqui em casa, né? Por conta disso. Porque pela minha mãe eu voltaria para casa na primeira semana. Meus pais foram me levar em Queluz, que é a casa de formação da Canção Nova. Eles me levaram, conheceram tudo, conheceram as pessoas e tal. Mas foi muito difícil, né? Porque tinham outros planos para mim, né? Eu lembro que meu pai queria ir lá me buscar e tudo mais. Depois de um tempo, eles conheceram a comunidade mais profundo. Então, eles começaram a entender de que valeria a pena também aquela opção de vida que eu fiz, entendeu? Então, com o tempo, eles passaram a amar a Canção Nova. Hoje eles são apaixonados pela Canção Nova, acompanham a TV Canção Nova, participa. Bom, agora, depois que minha mãe ficou mais doente, não mais, mas até então eles iam uma vez por ano na Canção Nova visitar e tal. Você pode falar. Não, que você perguntou com relação ao jornalismo, né? Uhum. Quando eu optei
em fazer o jornalismo, para eles isso já foi muito tranquilo, porque eu já trabalhava na televisão, já trabalhava no rádio, eu já tinha feito o curso no Senac, então era de fato um processo contínuo aí, né, da minha formação que eu precisava. Então eles acolheram também de boa. Foi até porque quando eu fiz a faculdade de jornalismo era e é pelo mesmo objetivo, né, para conseguir comunicar aquilo que nós acreditamos. Uhum. Então, essa é a finalidade da minha comunicação. Uhum. E como você foi parar na Rádio Catedral e na TV Redentor? A Rádio Catedral? Uhum. Vou só abrir, pode ir falando aí que eu vim vou para o Rio. abrir a porta para melhorar a internet. Aqui tem isso. É mesmo, começou a falhar, né? Pode falar. Então, eu vim para o Rio, e aí eu já tinha saído da comunidade, comecei a trabalhar na Canção Nova aí como funcionária, eu vim para a Rádio Canção Nova trabalhar como funcionária no Rio de Janeiro, e depois eu comecei a fazer um trabalho também na Arquidiocese do Rio. O Padre Arnaldo tinha um programa na Rede Vida, e precisava de alguém para dirigir e produzir esse programa, e era um programa que já preparava os jovens para a Jornada Mundial da Juventude. E aí o padre Marcos me chamou para cuidar desse programa, e eu fui. Em determinado momento, a Rádio Catedral precisava de alguém que pudesse coordenar o pool de rádios para a Jornada Mundial da Juventude que ia acontecer no Rio de Janeiro, né? A rádio ia ser cabeça de rede, e precisava de alguém que pudesse fazer essa condução, né? E aí o padre me fez esse desafio, eu topei, e foi assim que eu comecei, trabalhando muito. Faltava 6 meses para a Jornada Mundial da Juventude do Rio, né? E eu tive que desbravar tudo, né? Desde conteúdo, sinal, transmissor, enfim, para a gente poder fazer uma transmissão como foi feita na jornada. Graças a Deus foi um sucesso. Nós trabalhamos muito sem parar. E aí acabou que eu fiquei na rádio, o padre pediu para que eu continuasse na rádio, trabalhando lá, e estou lá até hoje. Já fui a 2 jornadas, né? Duas jornadas, ou seja, minha terceira jornada, né? Não sei se haverá a quarta, né? Queria muito, mas só Deus sabe, né? Poxa, tomara que tenha. Então, e vem cá, você conheceu o nosso pastor, né? Dorani? Não, Papa Francisco, uai. Ele não teve Papa na rádio? Francisco foi, claro, ele foi lá me ver, né? Pô, meu Vamos sonho era combinar, né? chamar o Papa Francisco aqui, né? Nossa, tipo o Camarote, aquela entrevista que ele deu com o Camarote no Fantástico, já aparece aqui. Só que o Camarote foi pedir uma entrevista, né? Ele foi pedir. Eu não precisei pedir, o Papa foi lá me ver, entendeu? Alô, Camarote, hashtag chuva Camarote, tchau. Nossa, sim, existia aliás, não tinha uma previsão dele ir na rádio. E o meu ponto de trabalho era na rádio, porque dali eu coordenava tudo o que estava acontecendo na cidade. Mas não tinha essa previsão, né? A agenda do Papa já tinha saído, enfim, os lugares já estavam estabelecidos, mas aí o diretor da rádio na época, que era o Padre Brito, ele conseguiu com que o Papa fosse lá. Então, a gente não sabia nem o dia nem a hora que o Papa ia. Só sabia que ele ia. E aí, porque assim, antes do Papa ir nesses lugares, vai uma equipe, né, fazer a vistoria do lugar, enfim, para que não tenha nenhuma surpresa, né? Uhum. Então, no dia que o Papa teve, de manhã, o prédio já foi bloqueado, né? Para entrar foi muito difícil, porque não podia mais entrar. Falei, bom, eu tenho que entrar, eu estou trabalhando, né? Eu não tenho como não deixar. Enfim, por muito custo, Dona Ani liberou a minha entrada e eu entrei. Mas, assim, pessoas que costumavam entrar no prédio naquele dia já não entrou mais, porque o prédio inteiro foi bloqueado. Depois, aí, ok, entrei, eu falei, bom, não posso sair da rádio. Se eu sair da rádio, o Papa aparecer aqui, né? Aí alguém
falou no corredor da rádio, dizendo assim, o Papa tá chegando. Aí eu peguei e entrei pro estúdio, falei, vou lá pro estúdio, ficar lá. Fiquei lá um tempão no estúdio. E aí veio os seguranças vêm na frente também, fazendo a mesma vistoria, né? E perguntou se eu precisava ficar ali. Eu falei, preciso sim, senhor, preciso ficar. Aí eu fiquei, ele entrou, pegou na minha mão, aí eu pedi a benção dele, nós rezamos juntos uma Ave Maria, foi bem legal, bem legal. Ai, nossa Senhora, essas Bem horas... legal. E aí dentro do estúdio não ficou muita gente, né? Ficou eu, o locutor, o operador da hora, o Padre Augusto, que era o apresentador, né? Tinha a Dona Arani, que entrou com o Papa, o Padre Brito também estava, e tinha acho que mais 2 pessoas. O resto, todo mundo ficou lá fora. Né? Todo mundo viu pelo vidro. E a gente estava ali com ele, no mesmo ambiente. E como é, assim, os poucos minutos que você teve, como, assim, como foi lidar assim? Ele é uma pessoa de Primeiro, ele é fácil... muito simples, né? Sim, ele é muito simples. Falou com todo mundo, cumprimentou a todos. Logo assim, depois que ele cumprimentou, ele parou. Vamos rezar juntos uma Ave Maria? Nós rezamos junto com ele. Eu vi esse vídeo, tem um vídeo disso, eu não sei se alguém gravou, mas eu vi um vídeo assim. Tem. Acho que alguém da rádio gravou, deve ter sim. E depois ele sentou ali, um pouco conversou com o padre, falou um pouco da realidade da comunicação, da importância da comunicação para a igreja, né? O Papa é muito simples, ele foi assim, e sem contar que de fato exala uma santidade, né? Uhum. É um estado diferente, é uma emoção diferente, é um ar diferente no lugar. Né? Você vê que é alguém de fato enviado por Deus e a gente fica como se fosse numa atmosfera diferente. É muito interessante. Entendi. E, então, passado isso, veio Cracóvia, onde a gente se conheceu. Né? Foi Cracóvia. Foi Cracóvia, eu não fui para o Panamá. Mas, enfim, como foi que você soube, assim, mais uma jornada para cobrir? Você sabe que Cracóvia foi completamente diferente do Rio de Janeiro. Digo, para o meu trabalho. Uhum. Eu fiquei uma semana, eu soube uma semana antes que eu tinha que ir para... acho que foi, inclusive, alguém da sua paróquia que não foi, não é? Não foi? Não tinha uma questão dessa? E aí tinha essa passagem, e então resolveram levar alguém da comunicação para fazer a cobertura. Só que meu passaporte estava vencido, né? Eu estava com meu passaporte vencido, a gente só tinha uma semana. Eu falei, cara, é quase impossível dar certo de ir. Aí nós conseguimos uma carta do Dom Arani para levar para a Polícia Federal. Já fui direto na Polícia Federal da Ilha do Governador, né? Lá. E por incrível que pareça, em 3 dias meu passaporte saiu. E eu estava indo, mais 2 dias, estava indo já para Polônia. Sem absolutamente nada. Foi no mesmo voo que a gente, é verdade. Foi, sem saber como que seria, né? A gente tinha uma ideia, a gente tem essa ideia porque, na verdade, toda a Jornada Mundial da Juventude, ela tem uma programação muito semelhante, né? Então, pelo menos os atos principais a gente sabe, bem básico. Mas, assim, não pude fazer uma pesquisa antes do lugar, enfim, conhecer o tema da jornada, enfim, fazer um trabalho de apuração para que eu pudesse ir mais embasada, né? Tudo isso eu fui fazendo à medida que a coisa ia acontecendo, eu ia pesquisando, eu ia fuçando. E como eu fui faltando uma semana, eu, enquanto imprensa, não tinha acesso a lugar nenhum, porque eu não fiz o meu cadastramento de imprensa no tempo adequado, né? E como Cracóvia é um lugar muito rigoroso demais, por mais que a gente tivesse algumas pessoas que pudessem fazer uma intercessão para que eu pudesse fazer o meu cadastro de imprensa, isso não foi possível. Lá a questão do tempo é aquele tempo e você não podia mais, não tinha outra possibilidade, né? Então,
eu conheci alguns jornalistas que foram para lá, entrei em contato com eles, e eles ficavam me mandando os releases que o pessoal de imprensa da jornada enviava para poder saber mais ou menos o que aconteceria naquele dia. E assim foi feito. Você Fomos como... visitar a cidade do Papa, lembra? Natal, Exatamente, cidade comendo natal uma dele, né? lasanha ótima, né? Como o quê? Uma lasanha ótima, né? Que até hoje Não, mas faz efeito. qual é o nome da lasanha? Eu não lembro. Eu sei Pois que é, eu ela queria falar o nome da perguntou, lasanha. eu sei que ela estava muito doce, para não dizer Boa, exato, boa e doce, apetitosa. apetitosa. Quem pediu, né? Qual foi o momento que mais te marcou naquela jornada? Para mim, está na terra de João Paulo II. Nossa, Sem dúvida nenhuma, um presente de Deus para mim, assim, presente de quando você Deus foi mesmo, porque pensa, eu não ia para a jornada. Quando eu soube, faltava uma semana para a viagem. Com o passaporte vencido, a possibilidade era nula, não é mesmo, de ir para lá. Então, assim, eu só posso entender que isso foi uma providência de Deus na minha vida, né? Eu sou devota de João Paulo II, São João Paulo II. Estar na terra dele, para mim, que a eu gente também comprou lá, tenho a minha. compramos naquele dia lá. E a minha já, Sim. meu pai restaurou ela porque ela já teve uns probleminhas. Também tem a minha Olha, que fica guardadinha, bonitinha. quem mandou um recado para a gente aqui é a Vera, que foi com o esposo na jornada. Verinha! Beijo, 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 Verinha! Que saudade! Que Saudade dela. saudade! E a Verinha foi comigo para o Panamá também. Foi para o Panamá também. Foi. Mas, assim, você está falando que o momento mais marcante para você foi, então, estar em Vadovic, né? Na terra. Sim, na terra do Papa, né? Eu era para ter ido. Ter a oportunidade de ir em tantas igrejas lá e poder constatar a relíquia de João Paulo II em todas as igrejas, né? Acho que um dos momentos também para mim muito que marcou a jornada foi poder visitar o santuário de São João Paulo II e o santuário de Santa Faustina, né? E a rádio teve uma transmissão que nós fizemos de lá. Nós rezamos o terço da misericórdia do santuário de Santa Faustina. Então, também foi uma experiência maravilhosa que nós vivemos, né? E ir no santuário dele, ver lá os paramentos, enfim, né? Nossa, é uma sensação assim. Se eu entendesse polonês, podia até ficar lá. Pois é. Vera, saudade mesmo desses encontros. Maravilhoso. Eu não sei se você lembra da última entrevista que a gente fez lá em Vadovic, em frente à igreja. Sim, na praça, né? Na praça. A Amanda hoje faz parte das Irmãs de Belém. Exatamente. Você sabia disso? Sim, sei. E a vocação dela começou ali. Ela ia casar. Ela ia casar. Aí eu lembro da gente na ordenação de Dom Joel. Ela ainda estava noiva, que isso foi 6 meses depois, em janeiro de 2017. E aí acabou. E aí eu mexendo nos arquivos ano passado, eu mandei isso para a Alessandra, né? Eu falei, olha, Alessandra, eu não tenho mais o contato da Amanda. Falei, cara, eu não te conto, a vida deu uma virada assim. E aí ela me mandou. Nossa, fiquei super feliz também. E ela está super realizada. Super realizada. De vez em quando eu encontro com ela. Bem de vez em quando, né? Depois que ela se tornou freira, eu encontrei com ela já umas 2 vezes já. Mas ela já fez os votos e tudo ou ainda está naquele passo a passo? A primeira vez ela estava como noviça ainda, né? Eu não sei como que é a regra da congregação que ela faz parte. Mas da primeira vez ela estava como noviça ainda. Eu vi a foto, até tinha foto aqui, mas perdi. E aí, mas você falou que não teve o tempo, né, para se preparar, para conhecer e tal, a Polônia. Eu fui com uma programação assim, não conhecia nada e me questionei. Eu acho que o momento melhor para mim foi a missa de abertura. Ele tem encontrado o pessoal do Acre, que participou das catequeses com a gente lá na igreja. E eu queria ter conhecido o Santuário de Santa Faustina, mas aí houve lá uns... Você não foi com a gente?
Não, eu não fui porque eu fiquei com o pessoal que ia e acabou que o pessoal se desintegrou e eu fiquei lá para ver mesmo. Porque eu fui com pelo menos 2 metas, que era ir a Auschwitz e conhecer Wadowice. O resto, para mim, Essa é a minha tristeza. Eu não consegui ir, né? Lembra quando vocês foram? Eu precisei ficar porque a gente tinha por causa da programa. transmissão. E aí, assim, Ai, ia não a Auschwitz e consegui. a Wadowice, e graças a Deus eu consegui essas, as outras, quem sabe, de uma próxima vez. Mas E aí você a fala. gente pode falar para o pessoal que está nos acompanhando, né? A oportunidade de conhecer a casa onde ele nasceu, Sim, né? sim. Onde ele E não pode cresceu. tirar foto, hein, galera? Eu saí tirando É, foto, quando eu vi um cara é, tirar foi. foto. Não, eu já tirei. Ele está, Fez não a apaga. primeira comunhão, né? Batismo, a comunhão e a crisma na Onde ele paróquia que tem nasceu mesmo, né? literalmente do lado da casa E ele dele. nasceu naquela Muito casa. legal, A arma muito também, legal. o atentado está lá. É, Está lá no teto, assim, eu tenho a foto. Mas foi sim. muito assim, aquele momento foi assim, nossa, me dá arrepio até de Sem pensar. dúvida. Lembra a fila que a gente pegou para entrar na casa? Tava tudo lotado, né? Pois é. Mas foi muito Nossa, bom, foi ótimo. foi Faria de novo, demais. com certeza. Pô, quando tiver oportunidade. Fátima, você disse que não teve tempo para se preparar, né, para conhecer a história, para conhecer o lugar de fato. Foi tudo assim em cima da hora. Já o Panamá, né? Inclusive você fez uma série de conversas. Eu estava, acho que foi o primeiro episódio, né? Das conversas na preparação para o Panamá. Você foi um ano antes, se eu não me engano, ou 6 Fui meses. 2 vezes antes da 2 vezes jornada ao Panamá. ao Panamá. E aí, como foi essa experiência no Lá foi Panamá? bem diferente, né? Sim, na Polônia eu não tive preparação nenhuma. No Panamá a gente montou um estúdio de rádio lá, Uhum, né? Por isso, inclusive, que a gente foi lá 2 vezes antes para conversar com o pessoal da comunicação lá, tanto da comunicação da própria cidade quanto da comunicação da Jornada Mundial da Juventude. E aí nós conseguimos um espaço que é onde foi o media center deles, nós conseguimos um espaço para montar o nosso estúdio lá. E desse estúdio a gente transmitia para a Rádio Catedral e para as rádios de língua portuguesa, que os panamenhos nos pediram isso, que nós pudéssemos também transmitir para as rádios de língua portuguesa, que eles pudessem pegar o nosso sinal. E aí sim, a gente montou um estúdio, a gente montou um cronograma, a gente fez uma produção, já saiu daqui do Rio com muita coisa também gravada, a história dos santos, no caso daquela jornada, né, que eram patronos daquela jornada, enfim, muitos testemunhos, a gente saiu com material pronto, graças a Deus. É claro que, por ser uma jornada, tudo é muito corrido, né? A gente tem realmente muito pouco tempo. E a gente faz muita coisa a pé, porque como a cidade ela modifica muito, tudo você precisa fazer muito a pé. Então, por exemplo, da onde a gente estava até o estúdio nosso, nós andávamos meia hora para chegar lá. Né? E não tinha, de fato, como fazer de outra forma. Tinha que eu ser a fiquei pé. sabendo que o alojamento foi melhor, né? Pelo menos isso. Foi, nossa, muito, muito melhor. Nossa, você precisava ver lá o lugar que a gente ficou. Show de bola, show de bola. Mas, assim, graças a Deus, a gente trabalhou muito, obviamente, não tem como, mas a gente saiu daqui mais estruturado, bem mais estruturado, bem mais. Foi uma Uhum, experiência uhum. muito boa, também de convívio com outras emissoras lá. O Panamenho estava muito feliz, não é? Com a Jornada Mundial da Juventude, porque além de ser um país pequeno, como se eles não tivessem muita relevância, então essa presença do Papa, levar os jovens para aquele lugar do mundo inteiro, foi para eles uma grande oportunidade, né? Então eles estavam muito felizes com a presença de todos lá, né? E o que eles puderam também fazer para ajudar, para contribuir. Eu lembro que numa dessas idas e vindas do nosso lugar de trabalho, a gente passava por setores de pessoas distribuindo água, lanche gratuitamente, e muitas vezes essas pessoas não eram católicas. Tinham crentes, pessoas de outras religiões, que se uniram ali àquele evento porque
para eles, de fato, foi um acontecimento, né? Foi algo histórico. Então, todo mundo quis participar desse momento. Então, foi muito legal, muito legal. Uhum. Assim, o que te marcou mais nessa jornada? Do Panamá. Sim. Teve uma missa com o Papa no centro ali do Panamá mesmo. Foi muito bonito, né? Estava bem cheio para a realidade do Panamá, como eu falei para você, até para, por exemplo, os jovens que vinham da Europa, era muito difícil chegar lá, né? Tinha uma dificuldade muito grande de chegar ao Panamá. E tinha muitos jovens lá também. Então, as homilias do Papa foram muito importantes para aquele país, né? Então, para mim, a presença do Papa no Panamá, para mim, é o que fica de mais forte. Tenho certeza que existe um Panamá depois da presença do Papa lá, Uhum. né? Então, com certeza isso foi um divisor de águas para aquele país. Uhum. Mas eu queria ter ido, mas infelizmente algumas coisas atrapalharam. Espero estar em Lisboa, se Deus quiser. Aliás, pessoal 2023, né? Pessoal da União Europeia, eu tomei AstraZeneca, não foi Coronavac. Me liberem a minha entrada na Europa. Enfim. Falamos um pouco da vocação, um pouco não, bastante da vocação. Eu te disse que eram só 40, só isso a gente levou falando da vocação. Para ver, né? Eu falo pra caramba, né? Nada, que isso é um prazer escutar. E aí a gente vai para a oração, Fátima. Eu sempre cito uma música do Gilberto Gil que é Se Eu Quiser Falar com Deus, e ele fala muito do silêncio, né? Em suma, o que ele quer dizer é o silêncio, né? Que fala da pessoa desligar, sair, né? Do tempo, sair daquele ambiente. E assim também Jesus fez quando foi tomar as decisões importantes, foi 40 dias no deserto em silêncio, foi para entrar em Jerusalém, foi antes de ser entregue e antes de algumas situações. Eu te pergunto uma coisa, a Fátima, para a mãe dela, Fatinha, tem algum método de conversa com Deus? Tem alguma rotina de conversa com Deus? É porque ninguém vai para um barulho da Avenida Brasil, né, dizer, hoje eu vou rezar o texto. Ó, você está no ônibus, você aproveita, mas começa aquele buzinaço, você perde a concentração, né? E o silêncio sempre é mais importante. Deus fala isso, né? Para a gente ir para o nosso quarto, enfim. E aí eu te pergunto, a Fátima tem algum método de oração, de vida, assim, Um diária? Como é método que a gente aprende, né? Desde a catequese. que... Os métodos individuais, né? Porque a gente precisa ter esse contato individual com Deus, né? A gente precisa fazer uma experiência pessoal, porque eu sempre digo, quando eu falo sobre comunicação dentro da igreja, que o que diferencia a nossa comunicação de uma comunicação secular é que na comunicação secular você vê algo e você precisa passar, dar aquela informação do que está acontecendo. Na igreja, não. Se a gente não viver, se a gente não fizer a experiência, nós não vamos saber passar como deve ser, né? Então, para mim, se eu não parar para rezar, se eu não parar para ter o meu momento com Deus, né, para falar das minhas coisas, para brigar com Ele quando precisa brigar, né, em algum momento vai desencarnar aquilo que eu faço enquanto comunicadora. Então, sim, nem sempre é fácil parar. Nem sempre eu consigo, por exemplo, ir na capela lá do prédio onde eu trabalho, que fica no segundo andar. O dia, às vezes, é tão corrido que é impossível fazer isso, achar essa brecha. Mas no meu dia a dia, eu vou dizendo, principalmente nas situações mais difíceis, me ajuda aqui. Preciso saber como faço isso aqui, como que eu resolvo esse problema, como que eu tomo uma decisão, enfim, né? Mas uma das, acho que dois momentos de oração comunitária que eu gosto muito, quando eu digo oração comunitária, porque enquanto igreja, né, em comunidade, na igreja, e que me ajudam muito a estar mais perto de Deus, é a Eucaristia, né, participar da Santa Missa e o terço.
eu faço uma experiência muito profunda com o texto, né? Para mim é um diálogo muito íntimo que eu faço e que tem a participação de Nossa Senhora. Eu gosto de rezar o texto, eu me sinto bem, eu me sinto que ali Deus também fala comigo nesse momento, né? Então, mas eu tenho também os meus momentos particulares, né? Meu momento com a palavra, meu momento de oração pessoal. Tenho, porque senão a gente não dá conta, não. Ainda mais nesse mundo turbulento que a gente vive, não dá conta. A gente não consegue ficar em pé, né? É verdade, né? E agora indo para o humor, você falou que não sabia o que falar de humor, né? Eu te pedi uma piada, brincadeira. Eu sou jornalista, não sou humorista, tá bom? É verdade. Olha, mas quando eu resolvi botar humor, é porque eu acho que não dá para se levar, né? A vida é assim. E aí foi logo nesse meio que eu expliquei, que eu tive essa ideia de fazer isso e tal. E aí eu lembro muito de que eu li algumas coisas sobre São João 23, que para algumas é o Papa mais engraçado da história, né? Chamado E Papa aí, da Alegria, né? É o Papa da Alegria, né? E o Padre Léo, né? Eu acho que quem nunca viu o Padre Léo ou nunca Quem ouviu, nunca riu, né, com as suas quem nunca pregações. riu com as pregações dele. Tem agora outros padres também, o Padre Christian, eu não lembro agora o sobrenome dele, que é um pouco diferente também. Os evangélicos tem o pastor Cláudio Duarte, inclusive eu falei com um amigo evangélico agora, acho que foi na segunda, tem um episódio aí. E, enfim, né, eu sempre dou esses exemplos. Uma das belas anedotas de São João 23 foi quando ele foi eleito Papa, vinha no trono, tá, no meio da Praça São Pedro, duas senhoras gritam: como é gordo e feio. Aí ele para, vira para esse Krishna Shankar. Obrigado, Augusto, me lembrou aqui. E aí ele disse assim: eu não fui eleito Miss, ou eu não fui eleito num concurso de beleza. Né? Aí todo mundo começa a rir. E a outra foi a das irmãs de São José, que viraram para ele e disseram que esse era o título delas, né? Nós somos irmãs de São José. Aí ele vira para os assessores e diz: nossa, como elas estão conservadas, né, para serem irmãs de São José. E aí eu te pergunto, Fátima, por que eu botei humor? As pessoas antigamente olhavam, né, assim, para padres, pessoas de vocação religiosa, sejam elas freiras, irmãos, enfim, celibatários, como se, são pessoas, você não pode rir, você não pode brincar, você não pode fazer nada. E São João 23, Padre Léo e entre outros estão aí para provar o contrário. E o próprio Santo Padre falou isso há 2 semanas atrás. João Paulo II também era muito muito bem, fanfarrão, né? Assim, né? Bem-humorado. Tem um vídeo dele, até citei isso também, tem um vídeo dele assistindo a uma peça de teatro lá na Praça São Pedro, ele rindo, assim, é a coisa mais encantadora que existe. Sim. Porque eu falo, né, as pessoas olhavam, enfim, você não pode rir, você não sei o quê, até hoje, né, perguntam para mim quando eu era catequista, não chama ele não, porque senão ele ri, ele é da igreja. Todo mundo fala, ele é da igreja, ele não ri, ele não brinca, ele não fala besteira, não é. E eu te pergunto, se o humor tem ou pode ter uma correlação com isso tudo que a gente conversou nesses 50 e poucos minutos aqui, ou não? Opa, lógico. O humor evangeliza também, né? Você me fez lembrar de outras pessoas aqui, não sei se você conhece o Fábio Borges. Não. Você já ouviu falar nele? Ele... Só um instantinho, que agora é minha mãe que está falando comigo. Pode, mãe, colocar lá. Dona Marília, só não vou trazer ela aqui porque ela já está de camisola. Tá certo. Dona Marília, eu lembrei, porque minha avó também é Marília. Por isso é verdade, Então, o Fábio Borges, ele faz um trabalho, é como se fosse, como é que é o nome daquele humor, quando é um monólogo? Tem um nome? Stand-up. Ele faz, sim. Relacionado às questões da igreja. E é muito legal, né? E enquanto você também falava, eu lembrava de uma frase que a gente também diz às vezes na missa, né? A alegria do Senhor seja a nossa força.
para você ver a potência que tem o fato de sermos alegres, o fato de sermos descontraídos, né? Gera uma força que vem de Deus, gera uma força para que a gente suporte, vamos dizer, aqueles momentos difíceis da nossa vida, gera uma força para que aquilo que estava tão pesado, tão para baixo, possa respirar de forma diferente, nova, né? É como se fosse um reacender, é a oportunidade de respirar diferente, é uma oportunidade de ser diferente. Eu acho que assim, é muito errôneo dizer que porque nós somos da igreja, a gente é mal-humorado, né? É muito errôneo, eu acho que a gente precisa aprender Poxa, mais. Jesus era muito bem-humorado e falava muito, né, em metáforas e parábolas, assim. Exato, exatamente, né? Então, isso tem que contar a nosso favor e não contra nós, né? A alegria precisa fazer parte. Alegria de pessoas que estão resolvidas, que encontraram Deus, que fizeram uma experiência, né? Que decidiram trilhar um caminho no qual Deus está nesse caminho, e por isso eu sou feliz, e por isso eu sou alegre, por isso eu esbanjo felicidade, alegria, sorriso. É desproporcional dizer que não dá para dizer que eu sou cristão e não sou alegre. Alguma coisa, dificuldade, tristeza, todos nós vamos passar, né? É um estado, é um período da nossa vida que a gente passa, mas a alegria precisa fazer parte da nossa vida, assim como a vida de oração precisa fazer parte da nossa vida. É verdade, como ele mesmo disse, né? O próprio Santo Padre falou, não sei se é nesse domingo, quase 2 domingos atrás, né, que a alegria é a identidade do cristão, né, o RG do cristão. E você sabe, Gabriel, que muitas pessoas me acham séria, sabia? Sim, eu próprio. Para a gente conversar, né? Não foram só outras pessoas. Não foram só. Eu mudei isso um pouquinho? Mudei. Com certeza, com Ai, certeza. que bom, que bom. Com certeza, com certeza. Que bom. Deixa, agora, ó, eu não lembro mais, eu tenho esse problema. Fátima, a gente falando assim, como é? Você ainda está rezando texto todos os dias com o cardeal? A gente faz uma escala, né? Porque como é à noite, a gente tem uma escala, mas sim, ainda rezo sim com ele. Essa semana mesmo eu estaria rezando na segunda, mas aí eu fiquei muito gripada, não fui. Pô, graças a Deus. As pessoas perguntam como é que ele é, e aí eu sempre, não, assim, né, a gente tem uma ideia, como eu falei, né, diferentona, assim, nossa, pode chegar perto dele. Eu lembro da Vera, e se a Vera estiver assistindo isso, eu queria até perguntar, a Vera parou de fumar? Porque ela fez uma promessa lá em Braga, né, que fez uma promessa que se abraçasse o Papa, ela ia. Mas como ela não tinha o Papa, abraçou Dom Orani. Eu preciso perguntar se a Vera parou de fumar. Né? E aí ele brincou. Opa, peraí que eu errei aqui. Tá ótimo. Obrigado, Augusto. Errei a pergunta aí, que eu pedi para tirar um print aqui. A Vera falou isso, né? Ela disse, e aí ele virou para mim e falou assim, né? Você pode não ter abraçado o Papa, né? Mas pelo menos você pode ter abraçado alguém que pode vir a ser Papa. Né? Ela não vai ser, né, o menina? Ele virou para mim, falando para mim, disse, o senhor tá... Quem sou eu para teimar, né? Mas, enfim, ele é uma pessoa de bom trato, né? Assim. Sim, sem dúvida nenhuma. Vou puxar a sardinha para essa questão da oração, né? Dom Orani, uma das coisas que me marcou nas nossas viagens com ele para a jornada foi uma vez que nós estávamos em Braga, não sei se você lembra, nós saímos da igreja, deixa eu ver se eu me recordo. É uma igreja que tem no alto, tem umas escadas lindas para descer, só que a gente foi por trás para sair num bosque, se eu não me engano, onde nós fizemos um lanche mais à frente. A gente foi de um santuário para o outro. Exato. E ali Bom Jesus do Monte nós fomos rezando o terço, lembra?
E Dorani fez essa caminhada com a gente, rezando o texto. Eu tenho uma foto dele até hoje que eu tirei, dele rezando, uma das fotos que eu mais assim gosto, para mim fala muito da pessoa dele, porque de fato o Dorani é essa pessoa de espiritualidade encarnada, forte, né? Quando houve a pandemia e que nós tivemos que fazer uma mexida na programação muito forte, uma das coisas que a gente colocou como pilar é que fosse momentos de oração, dos quais todos o Dorani faz questão de participar. Por exemplo, do Ângelus ao vivo hoje, é ele que vai, todos os dias, meio-dia, ele está lá ao vivo na rádio rezando, o Ângelus, né? E ele faz uma reflexão e tudo mais. A gente não tinha a missa das 18 horas, ele é que celebra essa missa. Só quando ele tem um compromisso é que ele pede para que um dos bispos auxiliares possa celebrar, mas caso não, é ele que está celebrando, ele faz questão de celebrar, ele faz questão de colocar os nomes que as pessoas dão a ele para colocar ali na intenção da missa. E a gente culminou, vamos dizer assim, os dias com o terço mariano às 20 horas, né? Que hoje eu posso dizer assim para você, é um dos momentos mais fortes da Rádio Catedral, é o terço mariano, porque ali a gente toca no homem que reza, no homem que ouve, né? E no homem que partilha, né? Porque ele está ali partilhando com todo mundo a sua vida e também tem a oportunidade de... Ai, que máximo! Eu tenho uma que ele está com um terço na mão, rezando. Ai, se eu soubesse, tinha colocado aqui. Você tem todas essas fotos? Eu tenho uma bocada aqui. Muito legal. Eu tirei, foi essa que eu tirei da só no celular. partilha. Porque você vê, ele vive junto com a gente os momentos, né? Além de rezar, ele vive. Para quem não sabe, Dorani tem um problema no joelho, né? Então, assim, para ele é muito difícil fazer o caminho que a gente fez de um santuário ao outro, como você falou, né? E ele fez com a gente. Foi lá rezando, né? Partilhando, enfim, com a gente. Então, é uma experiência muito legal que a gente faz com ele, desse homem que é muito atento às necessidades humanas e tem uma espiritualidade extremamente enraizada, firme, forte, e que é isso que ele quer fazer. Ele quer rezar com o povo, ele quer estar com o povo, ele quer sofrer com o povo, ele quer se alegrar com o povo. Isso é muito bonito de ver. Olha, a gente falou de momentos... ganhou o abraço. A Vera ficou meio brava aqui. Não lembre isso da promessa. Não, Vera, a gente tem que cobrar. Mas eu queria mostrar aqui, que eu não sei, eu estava com um dos meninos lá, o Yuri chegou para mim e falou assim, poxa, a gente chegou, né? Naquele dia que a gente chegou no alojamento, já depois de não sei quantas horas dentro do ônibus, e aí eu vou te mostrar, deixa eu ver se eu mostro aqui, e disse, poxa, vamos fazer uma homenagem, assim como ele fez ao chegar na nossa terra, fizemos nós ao chegar na terra dele. Sim, foi um período, nossa senhora, eu conto que foi a viagem mais... eu também acho que foi um dos momentos maravilhosos que eu vivi. Estar naquele lugar, naquela atmosfera. Quando que eu ia imaginar que um dia eu ia estar na Polônia, na terra do Papa João Paulo II? Pois é. Né? Tipo assim, mas aí a gente é aquilo que eu falo, né? Se a gente deixa Deus conduzir a nossa vida, ele vai nos surpreendendo. Nunca imaginei estar num lugar onde eu tenho um santo de devoção, né? Onde li tanto sobre São João Paulo II e passando naqueles lugares vinha à mente tantas histórias que eu li e que ali era o lugar dele, né? Ali ele começou também a experiência da misericórdia com Santa Faustina, né? Ele que instituiu a misericórdia, o dia, a festa da misericórdia, né? Cara, muita história aquele lugar, muita história. Nossa, estava procurando aqui a foto do avião, do dia que a gente veio, mas eu não estou achando aqui, deixa eu ver se eu acho aqui a foto do avião, do dia que a gente voltou, peraí, vamos lá, volta, não achei, tem que procurar aqui depois eu até mando para você, do dia do casal de poloneses. Mas vamos então caminhando já para o final.
e aí eu te fazer algumas perguntas para você. Fátima, você... Mais perguntas? Ah, claro, agora é de frente com o Gabi. Ah, meu Deus, essa daí você me falou, hein? Fátima, você falou para mim que começou essa vontade, sempre viveu, né, perto da igreja, principalmente da Canção Nova, e de 14 para 15 anos você decidiu fazer esse caminho. Hoje, a Fátima, com a experiência que tem, foi para qualquer lugar no Rio aí comer alguma coisa, Deus vai te dar a oportunidade de fazer duas experiências. A primeira é sentar com você, você se vê aos 14 anos. Qual conselho você se daria? Faz tudo de novo. Nossa, que coisa linda, é a primeira vez que eu vi. Não que os outros não sejam bonitos, porque eu tive um aqui que eu chorei também, mas esse também foi Faz muito tudo bom. de novo. Não me Faz arrependo de tudo de novo. absolutamente nada. Nada do que fiz. Faria tudo de novo com certeza absoluta. Massa. Você É tem um... uma vida, é uma vida. Hoje eu tenho 44, né? São 20 alguma coisa. Que eu acho que se não fosse Deus na minha vida, eu não sei onde eu estaria hoje. Não sei o que eu estaria fazendo, sabe? Eu não sei nem se eu estaria viva, né? Então eu tenho profunda gratidão a Deus por tudo que Ele me proporcionou viver e eu faria tudo de novo, sem dúvida nenhuma. Uhum. Outra coisa, saiu a Fátima de 14, entra. Você tem qual o seu santo de devoção? São João Paulo II, São José. Tem mais algum? Pode falar. Tem. E pode sair falando aqui todos os santos? Não, acho que os mais fortes são esses na minha vida. São Então, João Paulo um II e desses São José, você sem pode dúvida. escolher para sentar nessa mesa de frente para você e fazer uma pergunta. Só um pode sentar? Só um. Pode ser os Poxa. dois. Pode ser os dois, pode ser os dois. E aí eles fariam uma pergunta para mim, isso? Você faria uma Eu pergunta. faria uma pergunta para eles. Isso. Eu acho que eu ia perguntar para eles se eu vou para o céu. Dá uma ajudinha. Dá uma ajudinha. Dá uma ajudinha, Dá uma Faz, ajudinha. dá uma ajudinha, porque eu quero ir para o céu. Eu sei que eu sou muito ruim, eu sei que eu tenho muita coisa para mudar ainda, mas eu falo sempre, eu não aceito outro lugar que não seja o céu. Já dizia a música, né? O nosso lugar é no céu e é lá que a gente quer morar. Já penei muito nessa terra, então eu tenho que ir para lá. Na hora, né? Existe alguém que você admira, Fátima? Existe vida. alguém que eu, na vida? Muitas pessoas eu admiro. Tipo? Admiro os meus pais, muito, 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 muito. Pela educação que me deram, pela vida que construíram juntos, pelas pessoas que são. Meus pais são... Eu acho que se eu hoje sou tão temente a Deus assim, é fruto, sem dúvida nenhuma, da educação que eles me deram também. Eu admiro demais o Padre Jonas, né? Esse homem também que é incansável na evangelização, gastou a sua vida pela causa do reino. Tem muitas pessoas que eu admiro. Eu tenho uma amiga, eu sempre falo dela para todo mundo. O nome dela é Érica. É uma pena que eu sei que ela não está ouvindo aqui agora nesse momento, porque eu coloquei ela para rezar o terço hoje com Dorani. A Érica então, não, a Érica não foi com a gente não, né, que você está falando? Não. Ela é uma amiga minha. E a Érica é uma pessoa que eu admiro demais. É uma pessoa que passou por muitas dificuldades na vida dela. Em nenhum momento ela deixou de sorrir, de fazer com que a alegria ficasse de lado, né? E momentos muito difíceis mesmo, mas sempre com um sorriso no rosto, sempre com uma alegria contagiante, sempre com uma piada, um conto para contar para gente. Alguém assim que quando eu vejo que eu estou passando por uma situação difícil, alguém que eu sempre me espelho, mas ela já passou por isso e foi bem pior do que eu passei.
Então eu tenho um carinho, uma admiração profunda por ela. Uhum. Só para te mostrar, olha aqui, a internet hoje é horrível, né? Você está num lugar que o Brasil não liga para a gente, então a gente pena que, né? Mas eu te falei da pergunta, eu te falei, eu te falei da pergunta, e aí eu vou te mostrar uma coisa aqui agora. Vamos lá, peraí, vamos lá, peraí. Ainda estou aprendendo a mexer nesse negócio, só para você ter uma ideia aqui. Mas ele é muito legal, viu? Muito legal. A gente tem usado também na Rádio Catedral para fazer as nossas lives. Tem sido muito legal. Olha aí, Vai em frente e continua. Ideia com um santo. Olha, peraí. Me conta, se você tivesse a oportunidade de trocar ideia com um santo. Olha, é muita gente que eu queria perguntar, mas eu escolhi um, que eu tenho uma devoção especial e eu estive lá onde ele nasceu. Eu perguntaria a São João Paulo II duas coisas. A primeira, o que passou na cabeça dele depois do atentado, como ele renovou as forças para isso, para conseguir seguir a missão. E a segunda, se ele pensava um dia, lá atrás, quando garoto, em chegar onde ele chegou. Aliás, a terceira também seria de onde ele tirou tanta força e como ele fez para vencer os maus que ele enfrentou no século XX. Você viu que eu fui mais egoísta, né? Quero logo saber se eu vou entrar no céu. Mas a gente está falando disso. Teve uma pessoa que a Laura, minha amiga, conheci ela pela internet por causa do Focolare, dos encontros e tal. Está fazendo medicina em Uberaba. Se ela, por um acaso, esse vídeo chegar até ela, ela sabe que eu tenho uma admiração muito grande. E a Laura falou isso. Mas foi no sentido assim, nossa, eu só quero chegar lá e dizer assim, eu fui boa para os meus pais, assim, ela começou a chorar porque os pais dela, eu preparei uma surpresa, os pais dela entraram, né, que às vezes eu brinco de arquivo confidencial, foi algo que nunca foi visto na televisão brasileira, né, e um gordo aí estou derrubando tudo aqui, um gordo aí da televisão copiou, mas ela fez isso também, muita gente faz assim, as experiências que eu tenho ouvido são muito bonitas. A última que eu vou te perguntar é, o que você quer deixar de legado para sobrinhos, para primos, para quem vier depois de você? Que a gente precisa ser bom para as pessoas, sabe? A gente precisa amar as pessoas, né? Do jeito que elas são, fazer parte da vida delas de uma forma suave, né? Não pesada. Eu acho que o mundo está muito exigente, muito cruel, é muito, como que eu posso dizer, julgador, né? Dono da verdade. Eu acho que a gente precisa ser mais leve, ser bom para as pessoas, precisa amar as pessoas, deixar as pessoas nos amarem. E, sobretudo, e acima disso tudo, né? A gente deixar Deus fazer parte da nossa vida, porque também é um outro colapso que a gente vive, eu acho que mundialmente falando. Parece que as pessoas tomaram aversão a Deus, né? Parece que ser de Deus é uma coisa tão ruim, tão ruim. E não é verdade. Não é verdade, de forma nenhuma. A gente está aqui, eu, você, tantas outras pessoas que vão ouvir esse vídeo, vão ver esse vídeo, poderão também falar a mesma coisa. Como é bom a gente saber que tem alguém sobrenatural com quem a gente pode contar, dividir as nossas alegrias e tristezas, né? E que vem ao nosso socorro, né? Nos momentos que a gente precisa. E que nos ama acima de tudo, de qualquer coisa. Como isso é bom, né? Se as pessoas conseguissem entender um pouquinho, estou falando de uma forma tão simples, porque é isso, Deus é simples, Deus é muito simples. Se as pessoas pudessem entender dessa forma, e não ter Deus como um inimigo, como uma pessoa que não grata, eu acho que elas perdem tanto na vida,
querendo que elas sejam um centro, né, da própria vida. E eu acrescentaria... você falou uma coisa tão linda assim, eu nem me atreveria a acrescentar algo, mas eu acho que hoje, ou se está desse lado de achar que Deus é isso, Deus é ruim, que Deus, enfim, né? Ou então se está de um lado mais radical e usam-se muito o nome dele para certos tipos de situações aí. Sim. Só para finalizar, você falou muito do amor, então eu não tenho como mostrar esse discurso aqui, que foi o que fez eu me encantar. Cadê? Peraí, meu filho. Calma aí. Como é que faz aqui? Eu não sei. A guia do crônico. Já é a 30ª pessoa, eu acho, ou 20ª alguma coisa que eu faço aqui, não consigo. Agora eu abri. Você vai pegar, gente. Fica calmo, fica calmo. Que no permanezcamos indiferentes ante la injusticia. Que nos comprometamos responsablemente en la construcción de una sociedad más cristiana, una sociedad mejor. Para esto es preciso que alejemos de nuestra vida el odio, que reconozcamos como engañosa, falsa, incompatible con su seguimiento toda la ideología que proclame la violencia y el odio como remedio para conseguir la justicia. El amor vence siempre, el amor vence siempre, como Cristo ha vencido. El amor ha vencido. El amor vence siempre. Aunque en ocasiones, ante sucesos y situaciones concretas, pueda parecernos impotente. Cristo parecía impotente en la cruz. Dios siempre puede más. Maravilhoso, maravilhoso. Esse vídeo é do JP Teixeira, antes que o YouTube me derrube, eu não... Porque eu estava fazendo uma entrevista, inclusive, com o Marcelo, que foi com a gente lá, que estava cantando, e um padre, e o Marcelo começou a cantar, e o YouTube derrubou a monetização. Embora eu não queira ganhar dinheiro com isso, mas só estou explicando no YouTube, não me derruba. Fátima, 1h20 quase, muito, mas muitíssimo obrigado por ter dado a presença aqui. Gente, o cachê dela foi difícil negociar, mas ela teve aqui. Muito obrigado por você estar aqui, por você ter compartilhado essas belas experiências, algumas em comum que a gente viveu. Deus te abençoe, eu espero que essa pandemia passe logo, que a gente possa se reencontrar e dar um abraço bem forte. Quiser. É isso. Eu que agradeço muito, viu? Muito mesmo, para mim foi muito bom. Quando a gente tem a oportunidade de falar da nossa história, a gente tem a oportunidade também de fazer uma revisão, né? Então, também tive essa graça nessa noite de poder fazer uma revisão da minha vida e dizer para você mais uma vez, eu não me arrependo de nada que eu vivi, das opções pelas quais eu fiz, porque eu sei que foram opções para a vida eterna, né? Então, para mim foi uma grande alegria também poder partilhar um pouquinho da minha vida com você, uma grande alegria poder falar com você, né, aí do Acre. Logo a gente vai se encontrar, se Deus quiser, poder rir bastante, poder partilhar mais a vida, né? E quem sabe, Lisboa nos espera. Para fazer novas experiências, comer outras lasanhas. Sem pimenta, de preferência. Né? Sem pimenta, óbvio. Será que o povo sabe disso? Você já contou essa experiência para o povo? Que você foi pedir a lasanha lá na cidade do Papa, e aí a lasanha veio com pimenta, um pouquinho, como é que era? Era pouquinho... Eu falei inglês lá, eu nem lembro mais como é que foi, eu sei que faz isso um pouquinho. E a moça derramou o vidro todo, cada um de nós bebeu um litro d'água, e não adiantou, não.
que a gente está com gosto até hoje na boca. E éramos 6? Éramos 7. 6. Éramos Não. 6, eu acho. Era eu, você, as 2 meninas, o Eduardo. E o rapaz, o Eduardo. E o paranaense. Isso, exato. Diga-se de passagem, a jornada rendeu frutos para ele. 2 frutinhos, no caso. Poloneses. Que legal, não sabia. E eu acho que é legal também a gente trazer esses momentos engraçados da jornada. Por exemplo, eu me perdi na Polônia. Fiquei mais de 1 hora perdida lá. Eu saí uma vez com o Ronald, que era o operador de áudio que estava comigo, não sei se você lembra. Nós queríamos ir a um shopping. A gente queria conhecer um shopping. E aí, não sei onde a gente foi parar. Sei que a gente foi parar do outro lado da cidade. A gente não falava inglês, né? Muito mal o espanhol, mas a pessoa que a gente abordou na rua também não falava espanhol. E aí a gente ficou escrevendo, dizendo para onde a gente queria ir, e a pessoa tentando se comunicar, enfim. Eu sei que a gente perdeu uma tarde inteira, a gente foi chegar no final do dia num lugar onde a gente estava hospedado. Está na pauta. Eu vou terminar essa temporada e depois eu quero fazer com a galera mais jovem para entender como é que elas entendem. E aí eu acho que a quinta, o Marcelo foi quem me ajudou a botar isso em pé, inclusive a marca, eu tenho uma canequinha até. Né, eu vou ganhar a canequinha? Eu tenho a canequinha. E eu? Não, deixa a gente subir de patamar e aí os convidados que passaram por aqui, os que vão passar, vão ganhar também. Oba, tá bom. E aí, assim, a gente pensa assim, ele já até falou, não, a gente tem que juntar e fazer pelo menos 1 ou 2 episódios, ou 3 com a galera aqui, para relembrar isso. Mas é isso, muito obrigado. Obrigada, viu, mais uma vez. Antes da gente encerrar, a gente faz o Pai Nosso e a Ave Maria e dá tchau para o pessoal. Deus abençoe você, viu? Sua missão, seu chamado, Amém. Sua profissão, enfim, sua vida. Obrigado. Vamos lá, então. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça. Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São João Paulo II. Rogai por nós. Rogai por nós. Nossa, é isso. Para quem assistiu a gente, muito obrigado. Para quem não para quem vai assistir também, muito obrigado. Para quem, se isso aqui chegar em 2030, tiver gente assistindo, muito obrigado. Será que eu vou estar viva? Vai, com certeza, que isso. Augusto, obrigado pela ajuda aí. Verinha, um abraço, saudade de você. Bia, obrigado pela presença. Obrigado a Matheus, obrigado a todos e até a próxima. Um beijo. Tchau. Tchau.